Imagine um carro de corrida com pouca segurança e uma turbina no lugar do motor. Essa era a proposta do Howmet TX, um carro criado seguindo a crença de que as turbinas podiam ser melhores do que os motores convencionais. Ao contrário de outros carros a turbina da época, o TX conseguiu um feito. Foi o primeiro protótipo do tipo a vencer uma corrida oficial, colocando o nome da fabricante de uma forma bastante inusitada na história do automobilismo mundial. Na década de 60, todo tipo de inovação estava sendo implementada no automobilismo, o que fazia das pistas um verdadeiro laboratório a céu aberto. Além da aerodinâmica, os motores também recebiam bastante atenção, e tanto os fabricantes quanto os donos de equipe começavam a tentar soluções inusitadas. Uma das ideias que surgiram envolvia trocar os motores a pistão tradicionais pelas turbinas a gás, iguais às dos aviões. A ideia parece maluca, mas ela ia ganhando cada vez mais atenção de grandes nomes da época. A Chrysler testou um carro a turbina ainda na década de 50, mas a proposta não seguiu em frente. A equipe BRM e a montadora Rover também construíram juntas um carro e levaram o modelo para correr nas 24 horas de Le Mans em 1963 e 1965. 2 anos depois, foi a vez de Andy Granatelli testar a ideia, desta vez na Indy. O dono de equipe construiu o STP Paxton Turbocar 1967 e o seu desempenho impressionou. Parnelli Jones pilotou o estranho carro nas 500 milhas de Indianápolis e liderou boa parte da prova até quebrar. No ano seguinte, o carro voltou ao Brickyard, mas um acidente destruiu as esperanças do time. A essa altura, até a Fórmula 1 viu uma tentativa de uso, e ela saiu das mãos de Colin Chapman, chefe da equipe Lotus. Em uma história que já foi contada aqui no canal, o britânico tentou correr com uma turbina tanto nas 500 milhas quanto na Fórmula 1. Em ambos os casos, não conseguiu o sucesso. Mesmo assim, crescia a ideia de que as turbinas eram confiáveis o bastante, faltando apenas um desenvolvimento maior para que elas se mostrassem boas. Enquanto Granatelli tentava correr com a sua turbina ao lado do piloto, o americano Ray Heppenstall tentou algo diferente. Inspirado pela tentativa da BRM e da Rover, o piloto imaginou a turbina instalada atrás do piloto, ao estilo dos carros de motor central da época. Com o carro de Le Mans como exemplo, Ray passou a trabalhar para corrigir as falhas vistas no modelo, e o resultado foi um chassi de design mais simples. O projeto seguiu em frente e o piloto começou a propor parcerias para construir um protótipo, mas o apoio estava difícil. Sem parceiros, Ray conversou com Tom Fleming, vice-presidente da Howmet Corporation. A empresa do também piloto fornecia peças para turbinas da indústria aeroespacial, então o equipamento não era estranho para ele. A dupla conseguiu convencer o restante dos executivos da empresa a trabalhar no projeto com o intuito de promover a marca. A ideia inicial envolvia a utilização de um carro Cooper Monaco, mas a proposta foi abandonada. Bob McKee entrou para o time e ficou responsável pela construção de 2 carros. A primeira versão tinha inspiração em um design anterior da fabricante, com a diferença que era adaptado para a turbina. A segunda versão tinha desenho totalmente novo e foi desenvolvido em volta do equipamento. Com o nome MK9, o chassi obedecia às regras do Grupo 6 da FIA e tinha carroceria fechada com porta de gaivota. A estrela do projeto eram as turbinas TS-325-1. Alugadas da Continental Aviation and Engineering, as turbinas pesavam 77 kg e produziam cerca de 380 bhp a 57.000 RPM. O seu uso era possível devido à utilização de um redutor de engrenagens que permitia a transmissão de poder da turbina para o eixo traseiro. Devido ao alto nível de torque e à saída variável da turbina, a utilização de uma transmissão tradicional não foi necessária, deixando o carro na prática com uma marcha única. A ausência da transmissão tradicional implicou também na ausência da marcha ré. Como ela era obrigatória pelas regras, um pequeno motor elétrico adicional foi instalado. O escape do carro era composto por 2 grandes tubos instalados na traseira. Complementar a eles, foi instalado um terceiro tubo que servia como wastegate. Para determinar o volume de deslocamento, a FIA utilizou uma fórmula para encontrar uma equivalência. Agora, com o nome Howmet TX, os 2 carros foram levados primeiro para as 24 horas de Daytona de 1968. O modelo construído do zero foi nomeado como GTP2 e foi para a pista com Dick Thompson, Ed Lauter e o próprio Ray Heppenstall como pilotos. Após se classificar em 7º, o carro se comportou bem até a 34ª volta, quando a saída do wastegate quebrou.
Como a falha aconteceu no meio de uma curva, o piloto recebeu mais potência do que deveria, rodou e bateu, abandonando a prova. No mês seguinte, em março, os carros estavam novamente na pista para as 12 horas de Sebring. O trio conseguiu se classificar em sétimo no qualifying, ficando atrás apenas da Porsche e da Ford. Os pilotos estavam mais experienciados com o carro e o desempenho havia melhorado consideravelmente desde Daytona, mas uma falha acabou novamente com a prova da equipe. Devido à natureza longa da corrida, detritos foram aos poucos entrando na turbina, que acabou danificada após 6 horas de prova. Com 2 quebras na conta, o evento seguinte foi o BOAC 500, disputado em Brands Hatch. A saída do Wastegate continuou a dar problemas para a equipe, e dessa vez o TX durou apenas 7 voltas antes de quebrar. Uma prova adicional em Oulton Park teve o mesmo resultado das demais, e a equipe precisou abandonar novamente com uma quebra. De volta aos Estados Unidos, a Howmet decidiu disputar o SCCA com o carro mesmo após os resultados ruins. Agora em seu país natal, o time pôde finalmente resolver os problemas no carro, e no Vandergraft Trophy a equipe conseguiu um segundo lugar. No Alabama, por sua vez, a Howmet correu no Heart of Dixie, onde venceu a corrida sprint e a prova principal. Com a conquista, o TX foi o primeiro carro turbina a efetivamente vencer provas oficiais. Empolgados com a vitória, Ray e Dick Thompson foram correr no Marlboro 300 em Maryland, e o resultado se repetiu. A equipe conseguiu vencer tanto na prova sprint quanto na corrida principal. Com o projeto amadurecido, os 2 carros TX foram inscritos para 6 horas de Watkins Glen, corrida válida pelo Mundial de Marcas. Hug Dibley e Bob Tullius foram inscritos no carro GTP1, enquanto Heppenstall e Thompson seguiram pelo carro 2. Após se classificar em 8º e 9º, os modelos iniciaram bem a prova, se mantendo sempre entre os 10 primeiros. Uma falha na transmissão afetou o carro 1, que precisou andar devagar. O carro número 2, de Ray e Thompson, seguiu sem problemas e conquistou o 3º lugar, somando 4 pontos para o time. Graças ao patrocínio de uma empresa francesa, a Howmet conseguiu fundos o suficiente para correr nas 24 horas de Le Mans. Lá, os carros acabaram largando da 22ª e da 23ª posições. Na prova, os 2 modelos sofreram com quebras e um deles foi desclassificado devido à demora nos reparos. O carro de Ray e Thompson voltou à corrida, mas precisou abandonar após um acidente na curva Indianápolis. Quando tudo parecia correr bem e os planos futuros pareciam estar bem traçados, a Howmet decidiu desistir da ideia. Manter os 2 carros custava muito dinheiro para a marca, e o retorno em forma de publicidade não estava sendo bom o bastante. Fora das corridas, os carros permaneceram sendo utilizados para a quebra de recorde de velocidade, com o GTP2 sendo adaptado para correr de cockpit aberto. Heppenstall conseguiu 6 recordes reconhecidos pela FIA na época, e dessa forma um tanto quanto melancólica terminou a história do modelo. Para 1971, a Howmet decidiu interromper o apoio de vez, e Ray não pôde mais correr com os TX, já que as turbinas eram alugadas. O piloto chegou a comprar os carros pelo valor simbólico de $1 cada, mas após ficar sem as turbinas, o americano decidiu revender os modelos. Os 2 carros foram parar nas mãos de colecionadores e receberam turbinas novas, chegando até mesmo a correr em eventos de carros históricos. Bob McKee chegou a construir outros 2 carros, que receberam a nomenclatura de GTP3 e GTP4. Os 2 modelos também foram vendidos a colecionadores, e também aparecem uma vez ou outra em competições de carros clássicos e em eventos como o Festival de Velocidade de Goodwood. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!